terceira série do ensino médio. Que prazer poder estar com vocês nesse momento, que é um momento novo do Centro de Mídias, em que a gente vai se conectando através do conteúdo, né? Do menu integrado de conteúdos. E hoje, então, a gente vai ter aqui juntos um encontro que vai tratar de filosofia. Mais especificamente, a gente vai falar sobre um assunto que é interessante de uma forma geral, mas que a gente vai procurar abordá-lo sob um outro viés, né? Diferente do que a gente está acostumado. A gente vai pensar sobre o cotidiano. Então, quero começar contando para vocês que a aula de hoje se chama Desviar o Cotidiano e o objetivo é o de identificar a presença da filosofia no cotidiano. O conteúdo se inscreve dentro de o que é filosofia. E, para provocar, então, um primeiro momento de reflexão, eu quero colocar na tela para vocês esta imagem que, quando a gente bate o olho assim, a gente já pensa, o que será que é isso? É um mapa. É um mapa que foi feito por Guy Debord em 1957, se chama The Naked City, a cidade nua. Mas é um mapa meio diferente dos mapas que a gente está acostumado a ver. Fiquem com ele na cabeça, que mais para frente no nosso encontro a gente volta a ele. Vamos partir para as primeiras atividades do nosso encontro de hoje, atividades 1 e 2, que serão orientadas pelo professor. A gente já se vê. Bem, quando a gente pensa em cotidiano, talvez uma das primeiras coisas que a gente sinta vontade de fazer é tentar estabelecer uma definição para o que seja esse termo, para o que seja cotidiano. Quer dizer, na nossa cabeça a gente tem assim uma ideia, né, do que seja cotidiano, mas se a gente for buscar uma definição para essa palavra, quer dizer, se a gente for ler na internet, a gente vai encontrar lá na Wikipédia o que é cotidiano. Eles colocam assim: aquilo que é habitual ao ser humano, ou seja, que está presente na vivência do dia a dia. E eu tenho certeza que vocês, quando estavam conversando, trouxeram referências, né? Então, aquilo que é nosso hábito, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, que a gente está acostumado a fazer ou a vivenciar, né? Cotidianamente. E aí a gente pode, então, ir além disso e começar a pensar um pouco quais seriam sinônimos possíveis, né, para o termo cotidiano. Bom, a gente pode pensar em um montão, mas talvez os mais fáceis, que mais facilmente vêm à nossa mente, sejam rotina, hábito, o que é comum, o que é frequente, o que é ordinário, né, no sentido de muito regular, quase banal. Vejam lá que banal também aparece como um sinônimo, aquilo que é regular, aquilo que é usual. Todos esses termos, né, esses adjetivos, esses substantivos, dizem respeito muito intimamente à palavra cotidiano e o que a gente entende por cotidiano, não é? Agora, se a gente quiser pensar sobre o cotidiano de uma forma um pouquinho mais aprofundada, ou talvez um pouquinho assim, para além daquela que nós estamos acostumados, a gente pudesse apelar para um autor, foi um grande filósofo, sociólogo francês, chamado Henri Lefebvre. Né? O Lefebvre, que ele assim, assiste, né, todo praticamente o século XX, porque vejam aí a data de nascimento dele, em 1901, depois ele falece em 91, quer dizer, todo o século XX ele vivencia de alguma forma, né? E quando ele escreve as suas obras mais discutidas, o Direito à Cidade, a Revolução Urbana, esta que para a gente interessa especialmente, porque trata muito especialmente deste objeto de estudo muito caro ao Lefebvre, que era precisamente o cotidiano. E quando ele publica também A Vida Cotidiana no Mundo Moderno, que sai de forma coincidente, né, no mesmo ano do seu falecimento, a gente está falando, então, de obras que, de alguma forma, trazem ao leitor ou apresentam ao leitor a ideia que este autor faz do que seja cotidiano. Então, ele pensa assim, tá, o cotidiano é tudo isto que a gente elencou aqui, né, o usual, o regular, o ordinário, o banal, o hábito, o dia a dia. Mas o cotidiano ele é
há algo mais para além disso. E o Lefebvre diz assim, sabe, se tem um lugar privilegiado em que a gente consegue assistir, verificar, presenciar, vivenciar, constatar o que sejam as formas de exploração, o que sejam as formas de dominação e as formas de luta social, bom, este lugar é o cotidiano e é para aí que a gente precisa olhar, deter, né, o nosso olhar atento se a gente quiser entender como é que se desenrolam essas formas de exploração, de dominação e de luta que se apresentam assim de forma muito privilegiada que a gente assiste de camarote quando a gente volta os nossos olhos para o cotidiano, que de banal, diz o Lefebvre, não tem lá muita coisa, se a gente olhar a partir dessa perspectiva, né? O Lefebvre, ele está escrevendo maiormente, o seu período de produção maiormente se dá durante o que ficou conhecido como Maio de 68, que foi assim um mês de efervescência social muito grande na França, que se inicia com os protestos estudantis em maio de 1968 em Paris. E gente, olha, 68 não foi um ano qualquer não, porque quer dizer, em 68 a guerra no Vietnã, a violência da guerra do Vietnã escala a níveis inimagináveis. O Martin Luther King, por exemplo, é assassinado em abril de 1968, quer dizer, né, é um estopim muito grande para que os estudantes franceses, que já estavam muito incomodados com a situação muito classista que se estabelecia na universidade francesa, com o aumento do desemprego, enfim, uma série de questões inerentes à própria França, mas que são potencializadas, né, com estes eventos históricos de envergadura mundial, né? O Lefebvre está escrevendo no contexto ali de quem está vivenciando maio de 68, portanto, a obra dele é, em algum sentido, marcada, perpassada, né, por estas ideias que vão se desenrolando aí na França nesse momento. O Lefebvre foi, assim, grande inspiração para um outro autor que a gente vai trazer aqui hoje, que é o Guy Debord. Guy Debord dizia o seguinte: eu sou doutor em nada. Vocês querem saber o que eu sou? Eu sou doutor. Ah, em quê? Em nada. Porque ele tinha esse posicionamento muito peculiar, né, de negar assim as instâncias burocráticas de poder, enfim. Bom, Guy Debord, ele era filósofo, ele era escritor, ele era cineasta, né? Foi um cineasta muito reconhecido. Muitos dos filmes de Guy Debord estão disponíveis para serem assistidos na internet, através do YouTube. Vejam nesse quadrinho branco algumas obras dele, né, cinematográficas. Tem Os Lamentos em Favor de Sade, A Crítica da Separação, A Sociedade do Espetáculo. A mais conhecida obra do Debord, que está na íntegra para ser assistida na internet, eu já vou passar o link para vocês no finalzinho da nossa aula. Debord fazia parte de um movimento de contestação política, econômica, social, cultural que se chamava situacionismo. O situacionismo nasce na Itália, com a instauração em 1957 da Internacional Situacionista, e esses eram pensadores que diziam o seguinte: se tem uma forma da gente tentar fugir das amarras do cotidiano que nos fazem assim ficar presos a uma só forma de enxergar as coisas e a uma só forma de fazer e de conceber as coisas, essa forma é o desvio. Desvio é uma categoria conceitual de Debord e dos situacionistas de forma geral muito forte. Bom, como é que a gente pode desviar o cotidiano? Como é que a gente pode fazer diferente? Como é que a gente pode enxergar diferente o nosso cotidiano? Vamos pensar num procedimento do Debord que era, assim, um artífice, um artesão do desvio, né? Como é que a gente pode desviar o cotidiano? A gente pode fazer um procedimento situacionista que se chamava deriva. E deriva, conforme a gente pode ver aí na telinha, nas palavras do Debord, é o seguinte: entre os diversos procedimentos situacionistas, a deriva se apresenta como uma técnica ininterrupta, através de diversos ambientes.
O conceito de deriva está ligado indissoluvelmente ao reconhecimento de efeitos de natureza psicogeográfica e à afirmação de um comportamento lúdico construtivo que se opõe em todos os aspectos às noções clássicas de viagem e passeio. Sabem o que era derivar para o Guy Debord? Era sair a esmo, caminhando pela cidade, por isso que o urbanismo e a arquitetura eram categorias tão importantes para o situacionismo, principalmente para a prática da deriva. Sair a esmo, caminhando pela cidade, sem um roteiro pré-definido, sem um objetivo pré-definido, para que se possa fruir a cidade, pensar a cidade, sentir a cidade de uma perspectiva que é diferente daquela meramente prática, daquela meramente muito pragmática, objetiva, do tipo, eu saio daqui, vou para lá e eu não percebo nada que está no meu redor. Essa é a prática da deriva. A partir da deriva foi que o Debord construiu, elaborou o seu mapa. Vejam aí, esse é um mapa psicogeográfico de Paris, quer dizer, é um mapa que não necessariamente corresponde aos mapas cartográficos oficiais de Paris, mas que foi elaborado a partir dos sentimentos, das percepções que Guy Debord foi tendo a partir das vivências de deriva que ele foi realizando aí na cidade de Paris, desviando o cotidiano e vivenciando a cidade e o cotidiano de uma forma bastante diferente da habitual. Os procedimentos de deriva são super interessantes. Bom, aqui no Brasil a gente teve várias experiências já de deriva e eu queria convidá-los a pesquisar um pouquinho sobre experiências, né, na vida real, experiências de deriva. E para fazer esta atividade, deixo na tela algumas sugestões de sites que vocês podem utilizar. E, orientados pelo professor, então, vocês realizarão a atividade 3 e a gente já se encontra. No ano de 1878, quer dizer, bastante tempo antes do situacionismo na Europa, a gente tinha aqui no Brasil um escritor chamado Joaquim Manuel de Macedo, que publicou a sua obra Memórias da Rua do Ouvidor. Lá nas suas memórias da Rua do Ouvidor, Joaquim Manuel de Macedo escreveu, nos presenteou com o seguinte trecho. Como a atual Rua do Ouvidor, tão soberba e vaidosa que é, teve a sua origem em um desvio, chamando-se primitivamente Desvio do Mar, e começando então de 1568 a 1572, do ponto em que fazia ângulo com a rua direita, neste tempo com uma só linha de casas e à beira do mar. A Rua do Ouvidor, a mais passeada e concorrida, a mais leviana, indiscreta, bisbilhoteira, esbanjadora, fútil, noveleira, poliglota e enciclopédica de todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro, ocupa-se de tudo até hoje, porém, ainda não referiu a quem quer que fosse a sua própria história. Vejam que trecho lindo esse do Joaquim Manuel de Macedo, em que ele descreve o surgimento da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que não é qualquer rua, é uma das mais passeadas, concorridas, a partir de um desvio. Não é? É claro que o situacionismo não tinha surgido ainda na Europa, a gente está falando de um tempo histórico anterior, mas vejam como é que o Joaquim Manuel de Macedo mostra para a gente que coisas lindas podem surgir a partir do desvio. E depois o Debord vem mostrar para a gente que é necessário desviar o cotidiano. Por que é necessário desviar o cotidiano? Por que é necessário pensar e fazer diferente? Porque o Raul Vanejan, que aparece aí para vocês, foi um grande situacionista, nos conta. É porque o mundo está para ser refeito. O mundo está para ser repensado. Bom, aí a gente pode ainda se ancorar nesta imagem que aparece para vocês, né, um escrito numa parede lá na Paris de maio de 1968, em que os estudantes escreveram Il est interdit d'interdire, que significa é proibido proibir, porque se o mundo está para ser refeito, as proibições
para tanto não cabem mais. Bem dentro assim do que Debord concebeu para o situacionismo. E aí eu queria, então, encerrar o nosso encontro de hoje, deixando para vocês algumas sugestões para aqueles que se interessarem, desejarem conhecer um pouquinho mais sobre o tema do situacionismo, do desvio, da deriva, dos mapas psicogeográficos, né? E como repensar o cotidiano a partir de uma perspectiva filosófica localizada, que é essa do situacionismo. Então, eu deixo aqui para vocês a sugestão de um artigo chamado Sobre a Nova Babilônia. O Constantin, né, o Constant, que pensou em uma possibilidade de uma nova cidade, de um ponto de vista novo, né? Depois, o próprio filme, A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, na íntegra, para vocês assistirem. Um livro organizado pela Thaís Portela, se chama Apologia da Deriva, escritos situacionistas sobre a cidade, pensando um pouco situacionismo no contexto brasileiro. E, por fim, do Edgar Allan Poe, um grande autor, né, do gênero de horror, né, O Homem da Multidão, em que vocês vão verificar a experiência de um homem que sai flanando pelas cidades, ou seja, andando a esmo pela cidade, e a quais percepções ele chega a partir disso. Foi um prazer ter estado com vocês e em breve a gente se encontra novamente. Até mais!